permitindo a experiência. Então, aquela ideia de você já pôr um pré-julgamento, se você dá conta ou não dá conta, foi o maior aprendizado que eu tive estando lá. Porque muitas pessoas perguntavam, o que você vai fazer lá, né? Por que esse caminho? Às vezes acontecem situações na vida. E essa flexibilidade, como o Mestre Shen fala, você se entregar como água, se adaptar ao momento, vivenciar e entregar, não ficar tentando ter muito controle ou pensar demais, ter uma mente um pouco mais ilógica. Então, quando minha mente começava a ficar um pouco lógica, ele já chamava atenção. Não. Vai, imprime um tapete vermelho, põe um tapete vermelho na sua mente, vê o que você quer e coloque intenção. Você pode ter esses 20 questões pessoais para resolver, mas uma por uma, coloca na mente como você gostaria que fluísse, põe abertura e pouco a pouco você vai achando solução. E isso acontecia no corpo físico, em vez de eu pensar, puxa meu joelho, né? Porque eu carreguei isso na minha mente durante 10 anos, desde que eu fiz a cirurgia. Mas quando você abandona, foi a hora que eu consegui fazer lótus completa, foi a hora que eu consegui agachar, quer dizer, foi visível que desbloquear a mente ajudou a desbloquear meu corpo. Então foi a outra coisa que surpreendeu com essa experiência, né? E passar. Bom, aqui foi um momento que eu virei para o Master Shen e falei, eu quero ir com você para a China, que era um grupo que ele estava levando para conhecer todos os templos taoístas mais importantes. E aí eu falei se poderia ir, tudo, e esse grupo a maioria são pessoas que já estão há muito tempo com ele. E essa foto foi legal porque foi com o presidente do taoísmo na China, e ele foi super querido, era uma oportunidade muito rara de ele ter um tempo para receber. Até o próprio Shifu falou, nossa, conseguimos um tempo para encontrar com ele, e eles tiveram uma reunião, ele até tirou uma leitura oracular para o Shifu e falou que tem uma abertura para ele, para o templo, que ele pode continuar com essa jornada, que é um dos motivos ele continuar vindo aqui no Brasil, divulgar o taoísmo, para as pessoas conhecerem, popularizar, porque ele tem esse sonho de construir o templo lá no Colorado. E as leituras foram auspiciosas, falaram que estava num bom momento para ele começar, e ele está preparando a propriedade, e por isso que ele vem ministrar os cursos, para levantar fundos, para ele conseguir realizar esse pedido da Master Li. Pode mudar? Shifu é cadê o dragão? Shifu é professor. Ah, porque dragão é parecido. Shifu é Long. Long. Então, outra foto. Aqui quando estavam fazendo a consulta, né? Quantos anos ele tem? Master Shen? Master Shen tem 47. E isso é uma das vantagens quando você segue um mestre assim jovem, vigoroso, porque você vai ter a oportunidade por um longo período de poder acompanhá-lo. E eu, assim, pela história que eu sei do Master Shen, ele é da linhagem, né? Ele é o sucessor de 2 linhagens. Uma já é raro, ele é sucessor de 2 linhagens. E dessas linhagens, a Master Li é de alquimia. Depois ele teve vários outros mestres. E ele também chegou a estudar Kung Fu Shaolin, ele estudou outras linhas. Quando ele foi para os Estados Unidos, ele fez outros estudos que ele gostaria de conhecer, porque ele ficou ele chegou com 6 anos de idade em Wudang. E para quem não sabe a história dele, ele chegou em Wudang porque a Master Li teve uma visão. E nessa visão ela falou, tem um garoto que vai ser o meu sucessor. Então pediu para um mestre de Kung Fu buscá-lo. Falou, olha, ele está naquela região, numa vila assim, a aparência, as vestes dele é mais ou menos assim. Aí ele pegou e falou, mas como que eu vou encontrar esse menino? Não, você vai. E ele caminhou 3 meses até chegar lá. E
chegando, encontrou o Mestre Chen, na época com 6 anos, ele, desde os 3, até os 3 ele praticamente não falava, e com 3 anos ele começou a falar e demonstrar uma habilidade de passar conselhos e orientações assim tão pequena. Então tinha alguma qualidade muito especial dele. E a família era toda cristã. Então imagine como foi difícil toda uma família cristã observar um filho que tem uma mediunidade, um parapsiquismo, uma conexão com o espiritual nesse nível. E quando esse mestre de Kung Fu conversou com ele, com a família, e explicou, e o Shifu logo que viu ele falou, olha, me leva comigo, quero aprender o que você faz, né? Quero ir. E ele caminhou por 3 meses, e durante essa jornada foi começando a aprender de meditação, do que são as práticas, como vai ser a vida dele. Pode mudar? Com 3 anos de idade ele já começou a aprender. Com 3 anos de idade ele começou a manifestar percepções, passar orientações, ele ficou muito famoso, então viu pessoas de todos os locais da China, e com 6 anos ele começou a sentir uma debilidade energética já, por causa da doação energética. E por isso que é importante as práticas taoístas, porque quando nós fazemos ginástica, nós trabalhamos só com o meridiano do pulmão, porque você respira, você transpira, mas e os outros órgãos? Agora, quando você faz o Tai Chi, é também um conceito de alquimia, porque no movimento suave, quando você faz os movimentos e você acompanha os olhos, você está exercitando os ligamentos, os tendões, você está não só do pescoço, mas dos olhos também, da cintura. Você está nesse movimento suave de Yin Yang, você está conduzindo a energia de um lado para outro, ativando os órgãos. Então você está produzindo Qi. Então, uma coisa é o exercício ou a dança, como nós olhamos Tai Chi. Mas o Mestre Shen, ele está mostrando também a alquimia do Tai Chi para você curar das suas patologias. Então, através da prática do Qigong, Tai Chi, você pode tratar todo o seu corpo. Porque você está fazendo o quê? Você está restabelecendo a energia. Aqui na China, foi Zhang Sanfeng foi quem criou o primeiro Tai Chi, que é o Tai Chi 13. E ele ficou, eu dei uma traduzida rápida no outro, se puder mostrar, no próximo, né? Em que ele viveu numa parte de uma caverna, numa entrada, tem uma construçãozinha, e ficou boa parte da vida dele meditando. Viveu até os 102, então 202, e ele que criou o primeiro Tai Chi, o 13. 202 anos. Pode trocar. Você sabe a época que é? Então, é 1400 alguma coisa. A tradição de Budan tem mais ou menos 700 anos. E já tinha algumas construções antes, mas na dinastia Ming, o imperador investiu muito dinheiro, era assim, não sei quantos milhões de moedas de prata, para construir uma série de templos por toda a cadeia de montanhas, e usando o mesmo conceito da cidade perdida, né, da cidade onde é o palácio imperial. Então, o conceito de Feng Shui, todos os detalhes arquitetônicos. Então, foram muitos soldados, arquitetos que empenharam, porque imagine subir as montanhas, levar o material, construir. Mas durante a época da Revolução Maoísta, que não teve problema de tentar destruir, né? O Mestre Chen, ele, para poder estudar, ele falou com 7, 8 anos, ele puxava a manga, escrevia no corpo e escondia. E praticava mais de noite, ou escrevia na areia, para poder estudar, porque não poderia ser visto. A maioria era fuzilado, muitos eram torturados, presos. Então foi um período
difícil, principalmente para a Master Li, que ela foi resistente em abandonar o templo e tiraram ela à força, arrastaram o corpo dela por várias milhas e ela ficou com sequelas e lesões, que tem marcas muito profundas nas costas, né? De feridas, de cicatrizes, assim, por causa dessa época. Então, muitas das artes desapareceram porque elas passavam de mestre para discípulo. Tem muitos estudos que o Master Shen, com o tempo eu percebi, não tem documentos, é ensino oral. Detalhes do Tai Chi 13, muita gente pratica Tai Chi 13, mas alguns detalhes ele fala, isso é o tradicional, porque depois acaba tendo uma adaptação, ou o mestre se inspira de outra forma e muda os movimentos. Então era um desafio conseguir manter a arte, e aí ele falou, tem conhecimentos que se eu não encontrar um discípulo preparado, eu não posso passar, ele vai morrer comigo também. Mas isso faz parte da naturalidade, fazemos o possível para preservar. Mas também tem um momento de mundo, e às vezes o mundo não é para a gente expor. Então tem estudos que ele está passando para nós, que ele resolveu o ano passado, o ano retrasado, que ele tinha guardado, né? E aqui foi a primeira moradia dele, essa portinha aqui com 6 anos, sem aquecimento, sem nada, no sopé de montanha, que ele começou a morar. Então ele morou primeiro numa região por 5, 6 anos, depois ele foi treinar com outro mestre que ensinou mais as artes marciais. Aqui ele começou com a Master Li, que foi uma grande mãe assim, para ele, né? Ele ficou mais de 10 anos, só viu a família dele acho que umas 2 vezes. Então essa porta aqui era o quarto da Master Li, e uma rara oportunidade conseguimos que alguém abrisse e a gente pôde entrar e conhecer como que é. Muito, muito simples, é barro, bambu, sem acabamento, muito simples mesmo, que é parte também desse pensamento da simplicidade, do desapego. Esse canto tem uma história que o Mestre Shen queria mostrar. São os muros do templo. Como tiraram ela do templo, ela não queria abandonar o caminho dela. Então, não conseguindo ficar dentro, ela acampou aqui, ficou por muitos anos vivendo nesse cantinho dos muros. Então, não tem cobertura nem nada, era tudo muito improvisado e simples, e ela ficava lá para fazer as práticas dela. Ela era de artes marciais e tudo? Era mais especialista em alquimia. A Master Li, ela chegou em Wudan com 14 anos. E viveu até 130. Você tem um exemplo de uma alquimia? Assim? Exemplo de... tem algumas práticas que aprendi lá no Lodge, mas eu fiz um termo de certas práticas não estar expondo, né? Não pode. Mas vai ter aqui o curso que ele vai começar a dar uma introdução de alquimia, e é muito legal, principalmente que chegamos a ver algumas práticas avançadas e é impressionante. Então essa introdução, esse começo dessa técnica vai ser um início de outras vindas do mestre. E aí vocês vão ver o que é a alquimia que ele... Isso é uma abertura. Assim, só para você ter uma ideia como é a força do Qi que ele é capaz de canalizar, porque vivendo com ele, você, assim, eu não sou uma pessoa sensitiva, assim, mas só de estar próximo, o campo vibracional dele é muito intenso, né? Só de estar perto. E ele com 15 anos, porque ele já foi campeão 3 vezes de Kung Fu, né, na China. E uma vez pediram num documentário que ele mostrasse o que é essa canalização do Qi, o que é essa energia vital. Então colocaram uma tora, um pedaço de madeira, e ele ficou concentrando, né? A tora aqui, ele concentrando. E chegou uma hora que ele falou, você sente a densidade, canalizou, quando sentiu a densidade, ele deslocou. E a madeira estourou no meio das câmeras.
O mestre dele, que ensinou o Master Chen, quando ele falou, eu era ainda garoto, adolescente, nós fomos para uma vila. E tinha uma festa, um festejo, convidaram o mestre. Só que aí, com uns barulhos, ruídos, assim, um animal, um búfalo, saiu correndo e foi em direção do público e ia pegar uma menina que estava próxima. E não tinha como. Então ele fez aquelas cenas que você vê naqueles filmes, assim, de rodopiar e canalizar o chi. Quando ele canalizou, o touro caiu duro. Quando abriram o animal, o coração tinha explodido. Então, alquimia é um poder, é uma força que precisa preparar o indivíduo que vai carregar o conhecimento para ele ter, vamos dizer assim, ele ter a consciência e a virtude suficiente para ser bem utilizado para a cura, né, para a transformação, para a alquimia interior para o benefício da humanidade. Porque, senão, qual o motivo da gente evoluir? Se você melhora a sua energia, você vai carregar essa harmonia, e aonde você for, você vai vibrar essa harmonia. Então, conforme o seu chi melhora, o seu entorno melhora. Então ele fala assim, se vem aqui um aluno e ele se desenvolve, ele vai levar isso para a família, principalmente as mulheres. Vai levar para os filhos, para o marido, para a comunidade, e essa frequência, ela vai contagiando. E é um dos motivos de todo mundo, pelo menos, tentar. De tentar não ser um problema no mundo, de tentar não gerar mais conflitos. No mínimo, ele não ter mais conflito com ele mesmo, né? Ele encontrar esse mestre interior, ele conseguir manifestar seus pensamentos com naturalidade. Aqui a Master Li, nessa foto, com 124 anos. E ela tinha os dentes naturais, cabelo longo. E não precisava usar óculos. Pelo visto, não. E, pelo que me falaram, ela, às vezes, nas demonstrações de práticas de alquimia, ela falava, olha, você pode reverter seu relógio biológico. E aí ela começou a fazer as práticas e o cabelo, alguns fios pretos começaram a crescer. Né? Pode mudar. Então, eu só estou repassando alguns relatos que eu fui ouvindo no tempo que eu estava lá. Essa pessoa aqui, o Rubin, é uma pessoa à parte. Rubin conheceu o Mestre Chen logo que ele veio dos Estados Unidos. Na época, ele tinha 60 anos e ele disse que tinha muitos problemas de saúde. E começou a fazer as práticas. E com 84 anos, ele deu um show, porque esses templos são nas montanhas. Gente, às vezes era 2.000 degraus, 1.500 degraus. Ele fez todos os passeios, todos os templos, sozinho, não aceitou ajuda. E muitas vezes ele nem segurava no corrimão. Ele falou, eu me sinto bem e dentro de mim eu sei que eu sou capaz de fazer essa viagem. As pessoas ficaram receosas, estava todo mundo preocupado como que ele iria fazer. Aí ele fez uma dieta para perder um pouco de peso antes, se cuidou e ele realizou. Às vezes eu ficava andando atrás dele, com receio que ele perdesse equilíbrio. Ele seguiu. E ele, conversando com ele, perguntei, como que é viver com o Mestre Chen todo esse tempo? O que você pode me dizer dele? Ele disse, eu estou aqui nos Estados Unidos e já fui curioso de buscar vários caminhos e práticas. Mas o que foi realizado, o que esse conhecimento trouxe para mim ele é o único mestre. Né? Ele realmente tem todos os princípios, a intenção, toda a bagagem de conhecimento que eu posso dizer que ele realmente é um grande mestre, um grande amigo e que ele tem um profundo desejo e intenção de divulgar isso e ajudar o mundo. Então, é uma coisa que eu sempre vou apoiar. Então, ele já fez mais de 10 viagens com o Mestre Chen. E só na China, né? Então, se perguntou como que estão os templos, alguns estão mais conservados do que outros. Então, nós fomos na Templo da Nuvem Púrpura, que é muito conhecido.
escolhido, tem vários outros templos em Butã. Butã, a linhagem, ela é taoísta, mas com influência budista e de Confúcio. Então o taoísmo, ele traz toda essa oportunidade das práticas, dos oráculos, do conhecimento para a saúde, para elevar a consciência. E a influência do budismo foi, o Mestre Shin fala que é essa abertura do coração para misericórdia, compaixão. Então ele trabalha muito sobre essa questão que nós temos um conflito entre o mundo material e o espiritual e na relação com o outro. Então, como abrir o coração é a contribuição do budismo, e aí tem Confúcio, que ele traz essa consciência sobre a sociedade e com isso traz um impulso para que você partilhe, porque você poderia viver com as práticas só para você ter esse coração benevolente, mas o compartilhar tem essa visão confucionista, né? Aqui eu achei interessante para falar do uniforme, né? Por que eu vim trajada assim? Porque eu tinha muita curiosidade para entender. A gente só vê nos filmes, né? Então, na história da tradição, vocês já viram Wagner usando a roupa de sacerdote, que ela é um quadrado, é ampla, né? Só que teve uma época que tinha muitos conflitos, invasões na China, e era meio complicado lutar com aqueles trajes mais amplos. Então eles simplificaram para facilitar o movimento, e quando tinha que lutar, era só fazer assim, prender e poder fazer os movimentos de luta. E o cabelo, né, esse coque aqui, eles falam, como o cabelo ele foi produzido pelo seu Qi, pela sua energia, então homens e mulheres não cortam o cabelo. Para o quê? Acumular o Qi, né, no corpo. Então ele vai concentrar o Qi aqui, e o movimento, se vocês olharem, eu divido o cabelo no meio, e você enrola de um lado e enrola de outro para fazer o Tai Chi também, né, para fazer o movimento. Então, e aí o palitinho ele ajuda para você envolver e fazer o movimento e ter o Tai Chi aqui. Aí tem umas questões também de alquimia, que aí quando o Mestre Shen vier, vocês podem perguntar, que é melhor ele falar sobre por que na região, qual a conexão. Mas o uniforme também tem uma meinha aqui, porque aí deixa a calça mais solta para poder fazer os movimentos. E outra coisa importante, precisa de espaço. As vestes, elas devem evitar o contato direto, né? As roupas muito coladas, porque tem que ter um espaço para o seu Qi fluir. Então, se a gente usa aquela calça jeans muito justa, vai ter uma dificuldade de circular. Então, tem que estar solto e à vontade. E com isso, ele fala, o Qi fluindo, você não vai sentir frio. Você tem que deixar fluir, não deixa a roupa colada. Então, essas coisas, dicas que eu estou comentando, experimentem praticar por um período e ver como se sentem, né? Para não ter bloqueios, mesmo se for um jeans, né? Você vai sentar, vai pressionar a circulação. Então, que foi muito curioso, porque nesse dia do passeio foi o dia do meu aniversário, né? E aí eu falei, nossa, justo no dia do meu aniversário nós vamos conhecer o local onde Lao Tzu passou, e onde ele esteve e entregou o Tao Te Ching, né? E aí eles fizeram essa estátua que é mais recente, é mais contemporânea, mas é um palácio, uma área que foi em homenagem à passagem de Lao Tzu. Então é onde nasceu o taoísmo. Aqui foi uma experiência interessante, porque eu mal estava começando a praticar o Tai Chi, e o Mestre Shen falou, vamos fazer uma apresentação no Festival de Confúcio. E até aí tudo bem, a gente estava treinando, aí na última hora ele falou, vai ter 2.000 pessoas.
Então tentamos fazer o melhor possível e esse vídeo está no YouTube, vocês colocam Festival de Confúcio 2015 e vocês vão poder ver um trecho e no finalzinho o Master Chan faz uma palhinha assim de Kung Fu. Então, com relação aos movimentos, né? Cada movimento, ele falava como você impulsiona a perna, como você gira a mão, como você conduz o seu chi. Então, no começo, conforme ele foi explicando, aí isso quebrou meu conceito de olhar como um balé, como uma dança e também e pensar assim, quantas coisas que a gente se dedica para estudar e que é para um benefício a gente adapta. A gente não aprendeu a escovar dente, a gente não aprendeu a tomar banho, a gente aprendeu a costurar ou passar nossa roupa. Então vamos colocar isso como uma rotina e disciplina. E que você tentando, com o tempo, depois de acho que uns 4, 5 meses, eu comecei a sentir alguma coisa manifestando. Ele falou que é como uma moeda. E realmente ele descreveu, eu falei, um dia eu vou sentir essa moeda. E aí você começa a sentir e deslocar. E, principalmente quando eu pratiquei um pouco de walk crane, né, que walk crane tem um movimento que você vem com a perna, né, e você tem que contornar, e essa perna aqui, ela tem que, eu acho que o joelho, então, você tem que estar aqui e você cai. Então, esses movimentos, no começo eu falei, nossa, como que eu vou acompanhar, né? Mas pouco a pouco você vai fazendo, você vai conseguindo a coordenação, vai flexionando e vai fazer o movimento. Então, a hora que eu começava a fazer os movimentos, eu já começava a sentir um calor. Acho que de todas as práticas que eu fiz, o walk crane é o que eu mais senti manifestar o chi. Mas também foi na fase que eu já estava voltando, né? Então, eu consegui aprender a sequência, mas eu não enraizei ainda. Eu tenho uma memória de como é a sequência, mas acredito que talvez porque já estava na época de retornar, já estava com mais condições energéticas ou percepção da energia, mas eu fiquei impressionada como manifestava o chi. E nós estávamos a 30 graus negativos, né? Então ele fala, você vai sentir o chi circulando melhor. Eu não tinha pé frios, mãos frias, que normalmente eu sentiria desconforto. E aí o frio era muito superficial, era só entrar no ambiente que eu já sentia calor. Então, algumas imagens do inverno no Lodge. E os sinais de envelhecimento, ele falou para mim, você já tem uma lesão há muito tempo no joelho, já é um sinal de envelhecimento, então está muito precoce. Você precisa fazer algo para restabelecer. Então, quando a gente tem dificuldade de sentar, agachar, né, mover a forma de marcha, o equilíbrio, ele fala, já são sinais de envelhecimento. E todo mundo deveria pensar em cuidar da saúde do que tratar a doença. Então, todos aqui deveriam praticar como uma forma de evitar que vocês tenham comprometimentos com o potencial de reverter. Então, se pensar com o potencial de reverter, eu sou um exemplo que conseguiu conquistas assim que eu não tinha expectativa, foram surgindo com a prática. Aqui é interessante que teve um deslizamento na propriedade e tinha chovido muito, então subitamente veio rochas, árvores e desceu tudo pelo lote. E aí o lote teve que ficar um período fechado, né? O downhouse teve que ficar fechado para poder reorganizar tudo, tirar toda essa terra, toneladas de rocha, de árvores. Agora o curioso é que o Master Chan, ele tinha feito Feng Shui e ele estava com dificuldade de negociar com leis, porque na propriedade não estavam aceitando de que ele tirasse as árvores, desmatasse para construir o templo. E o templo é exatamente nessa linha. E aí agora ele tem
pilhas e pilhas de árvores para fazer o templo, ele tem rochas para assentar, ele tem um espaço livre, ele não vai gastar milhões com advogado e nem milhões para poder abrir a área. E a natureza deu justamente quando ele foi reverenciar o Master Li, que ele foi na China, ele foi lá, 2 dias depois. Então são aquelas coisas que a gente não sabe o que o céu está dizendo, né? E olha só que incrível, né? Ficou tão lindo assim. Abriu. E mais, apareceu 3 nascentes, porque quando abriu tudo isso, tirou tanta terra da área, e agora ele está organizando para que essa água se canalize ao lago e nutrir encanamento, quer dizer... Bom, isso sou eu antes do Lodge, né? Eu tinha uma tendência de deficiência do tecido baço, muito fácil ter edema, e aí eu tinha guardado essa foto, acho que uns 2 meses antes de conhecer o Master Cheng. Isso foi antes de ir, né? Foi antes de conhecê-lo, acho que foi lá para fevereiro, março essa foto, e aqui foi alguns meses depois. Tá melhorando. Então, Você estava muito triste. Não é? Porque ele falou assim... Seus olhos estavam... porque ele falou, o tio, seus olhos têm que estar brilhando, né? E os tecidos também, quando ele me conheceu, ele falou, você tem aquele papinho assim, que é da idade, que aqui a mulherada começa a cair. Aí de vez em quando ele fala, ai desculpa, eu te chamei de velha, né? Mas eu falei assim, não, é verdade, tinha uns papinhos assim, ele falou, mas isso já está mudando um pouquinho, já vejo uma certa diferença depois de 2 meses. O seu tio vai melhorar e vai subir, você não precisa de botox nem plástico. E realmente foi mudando os contornos assim do rosto, porque o Ti, né, foi melhorando. E eu lembro quando ele foi falar do meu braço, ele falou, com a idade aqui fica mole, né, mulherada, igual a Kátia, ele me chama de Katia, né, Katia tem aí mole. Aí ele, te chamei de velha de novo, né? Aí eu falei assim, não, é verdade, Chifu. Mas aí depois, conforme você vai fazendo a prática, ele vai densificando. Então, a musculatura vai se formando e você vai ganhando força. E de vez em quando ele me testava, sabe? A gente fazia compras ou tinha que arrumar a cozinha. Aí ele estava com uns pacotes e do nada ele jogava para testar meu reflexo e ver força, né? Então, eu olhava para ele, já não sou tão velha, né? Eu brincava com ele. Então, com o tempo, eu peguei uma certa intimidade para brincar um pouquinho. Agora ele já sabe como é o espírito brasileiro, né? E... Pode mudar? Eu só coloquei, gente, porque era o meu sonho de criança, conhecer um panda. E o Mestre Shen levou a gente para conhecer. E aí eu comecei a tirar sarro, porque quando eu vi o panda, eu falei assim, eu me sinto como Kung Fu Panda, né? Jogada na cozinha,